Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é Georgia Cruz, professora do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará e pesquisadora vinculada ao Laboratório da Relação Infância, Juventude e Mídia, o Lab Green, também da UFC. Georgia, seja muito bem-vinda pela primeira vez ao Pode Vir, satisfação de receber aqui. Um prazer estar aqui também, Cavalcante. Para falarmos sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, digital. Um tema urgente que tem ocupado as redes sociais, as escolas, as famílias. E eu te pergunto, Georgia, 35 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi necessário criar, pensar o ECA digital. Quais foram os motivos que nos levaram a chegar ao ECA digital? Eu acho que a própria convergência entre a vida como a gente conhecia antes dessa questão de o digital tomar conta da nossa vida, como ele tem feito hoje, essa convergência em que hoje a gente não tem mais essa vida que ela é offline e a vida online. Como, por exemplo, quando eu comecei a usar a internet, a gente desligava a internet e ia fazer outra coisa. Assim como a gente esperava da hora para poder usar a internet. Eu acho que o ECA digital vem muito dessa necessidade de que a sociedade entenda que é preciso que a gente estenda para os ambientes digitais todo o sistema de proteção e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes que o ECA já preconizava. O ECA, que já estava lá em 1990, ele já preconizava, e que a gente atualize em alguma medida o entendimento da sociedade e não a legislação, porque é importante que a gente saiba que o ECA digital ele não se sobrepõe ao ECA, ele é uma legislação complementar. Explica melhor. A nova lei ela não vem para substituir nenhum dos artigos que o ECA em si ele trazia, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele continua integralmente válido. O que a gente tem é uma legislação que ela é complementar, que traz artigos adicionais que passam a ser uma garantia de proteção para questões ainda mais específicas ligadas aos ambientes digitais, em relação a, inclusive, esclarecimentos da sociedade, do governo, em relação à operação de entes públicos e privados, em relação à proteção dos direitos de crianças e adolescentes nos ambientes digitais, mas que ele não se sobrepõe ao que já estava em vigor, continua em vigor. Então, nesse sentido, ele vem para somar mais elementos ou para reforçar alguns dos elementos que já estavam, ou no ECA digital, ou inclusive em outras legislações, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Primeira Infância também, que é outro instrumento jurídico que a gente tem, e que sentiu-se essa necessidade de que a gente garantisse ali um conjunto de proteções em relação à atuação predatória de diversos agentes contra os direitos de crianças e adolescentes. Essa exploração que ela seja ou comercial, ou sexual, ou de imagem, de reputação, da privacidade, de dados das crianças. Uma das mudanças importantes no ECA digital é a proibição da monetização, né, de produtos usando crianças. Essa é uma mudança radical. Sim, com certeza. Por quê? O que estava acontecendo? O que a gente tem de cenário são diversos perfis e diversas redes ou sistemas, enfim, serviços digitais que se aproveitam da exploração da imagem da criança e do adolescente. E, nesse sentido, o ECA já vedava a exploração da imagem de crianças e adolescentes, mas se aproveitam de uma certa brecha regulatória que a gente tinha até então, antes da aprovação do ECA digital. A gente tinha esse limbo jurídico de será que o que vale no mundo físico vale também para o mundo digital? E aí o ECA digital ele vem esclarecer que sim, vale, e ele vem, inclusive, trazer nominalmente certas práticas. Essa exploração comercial e essa monetização em cima da imagem da criança, da forma que seja, ela passa a ser, mais uma vez, reforçada como vedada. Ela não pode mais acontecer
E o que a gente está vivendo agora é esse interstício entre a implementação de uma regulação e o início, a adaptação e o início das sanções que possam vir atreladas a isso. Então, a gente está nesse momento, mas que agora isso vai ser ativamente fiscalizado. E a mudança também é que, antes, essas ações elas tinham que ser fiscalizadas, reportadas, muitas vezes, pelos próprios usuários, ou havia muito uma certa complacência das próprias plataformas em relação a essas atividades que utilizavam da imagem de crianças e adolescentes para fins financeiros, monetizáveis, e tinha essa complacência de isso está acontecendo, mas eu vou dizer que não está acontecendo, ou eu vou dizer que isso está ferindo meus termos de uso e esperar que alguma coisa aconteça, ou só derrubar esse conteúdo específico e não proibir a ação completa, porque a gente sabe que hoje são centenas de milhares de perfis que fazem isso nas redes. Então, antes era esse o cenário, e hoje o que a gente precisa, o que vai acontecer, o que a regulação ela estabelece, é o que a gente está chamando de um certo dever de cuidado. As redes, proativamente, elas têm que tirar esse conteúdo do ar. Elas têm que desmonetizar. Se não tiver um alvará que autorize a participação daquela criança naquele tipo de atividade, em relação a trabalho infantil, em relação ao tipo de atividade, com todas as restrições relativas a isso, se você não tiver essas ressalvas, aquele conteúdo não pode estar no ar e ele não pode ser monetizado. Então, agora a gente tem também uma questão que é a responsabilidade compartilhada. Isso já estava na Constituição Federal de 1988, por isso que eu falei que a gente não tem uma sobreposição legal em relação ao ECA digital. O que a gente tem são complementaridades e uma certa atualização do entendimento da sociedade sobre legislações que a gente já tem. Na Constituição Federal, no artigo 227, a gente tem lá o sentido de responsabilidade compartilhada, que é dever, não é só da família, de cuidar e zelar pelo bem-estar da criança e do adolescente. É dever de todo mundo. É dever do Estado, da família e da sociedade. E quando a gente pensa em sociedade, a gente está pensando nas empresas, a gente está pensando em organizações da sociedade civil, a gente está pensando em todos os entes que formam a sociedade. Então, acho que o que a gente tem nesse caso, por exemplo, da monetização dos perfis, mas não só, que vem a partir da exploração da imagem das crianças e dos adolescentes, é muito uma questão de, como sociedade, a gente colocou num texto legal, num marco regulatório, que a gente não aceita isso. E que, a partir de agora, a gente vai precisar de uma ação mais proativa de quem lucra com isso, para que pare de lucrar com esse ponto, e, inclusive, que comece a ser ativo fiscalizando, porque vão haver sanções relacionadas a essa prática. E acho que a grande novidade do ECA Digital, além de outras, é passar a sancionar quem descumpre o que está colocado ali na lei e no decreto. Eu acho que isso é uma inovação interessante também. E para quem está nos acompanhando, Georgia, o que vai ser sancionado? De uma forma pedagógica, seleciona alguns elementos para que o público conheça. Não pode mais fazer isso que estava sendo feito anteriormente. Pronto, eu acho que, para o público que está assistindo a gente, práticas que, inclusive para nós, como adultos, elas são danosas. Agora, imagine para sujeitos que estão em formação, como são as crianças e adolescentes, né? Acho que a gente pode falar muito das questões relativas ao que são as coisas que são conhecidas como design manipulativo das plataformas. Pronto. Então, a gente tem a proibição da rolagem infinita, que é aquele feed que não acaba. Você rola a tela e ele não acaba. A gente tem a questão da proibição do autoplay nos vídeos, que é aquele vídeo que um começa atrás do outro, que você não tem intervalo, e isso gera gatilhos relativos à permanência em relação àquele ambiente digital em que você está e que o conteúdo não acaba. A gente tem outro ponto de proibição que é bem importante, e que já estava na LGPD e que o ECA Digital reforça, a proibição da coleta de dados de crianças e adolescentes para fins de perfilamento e, principalmente, perfilamento para a exibição de publicidade programática, que é aquela publicidade que ela está vinculada ao seu comportamento.
Então, isso também é proibido, essa guarda desses dados, em que você vai criando um perfil de comportamento daquele usuário, isso também vai ser proibido e vai passar a ser fiscalizado. A própria questão dessa exploração comercial que a gente estava falando, da monetização, a associação com a publicidade, que também já estava no Código de Defesa do Consumidor e que não era cumprida, ela acontece muito, que ela não acontece só como publicidade em si, mas ela acontece como o que a gente vai chamar de comunicação mercadológica, que é um conceito mais amplo para essas práticas de mercado associadas ao impulsionamento de algum produto, a práticas de consumo, e que, inclusive, vem muitas vezes com a questão da publicidade velada. E que, se é difícil até para a gente que é adulto reconhecer esse tipo de prática, agora imagina para a criança ou para um adolescente que constantemente está ali tendo seus dados coletados e, como consequência, está recebendo anúncios ou conteúdos com comunicação mercadológica velada e vai dizer, nossa, eu realmente estava interessado nisso e a plataforma acertou. Então, isso também vai ser uma coisa que é coibida, que é proibida com a legislação e vai passar a ser fiscalizada e está sujeita a multas. E a própria questão da aferição de idade, que é a questão de você passar a garantir que quem acessa aquele conteúdo, ou aquele sistema, ou aquele material, tem a idade necessária adequada para estar naquele ambiente. E aí, esse também é um ponto que está sendo bastante discutido, tem se falado, inclusive, muitas coisas erradas sobre isso, e que vai ser bem fiscalizado em relação a quais são as práticas que vão ser implementadas pelas empresas para aferir, para verificar a idade dos usuários para garantir que eu não tenha esse acesso inadequado, né? E aí o que tem se falado de errado sobre isso é que as pessoas têm divulgado como se fosse haver uma verificação de identidade. E, na verdade, não é isso. Não é isso. Inclusive, uma coisa interessante é que o que tem se divulgado como sendo o que vai fazer, em muitos casos, é o que hoje já se faz e por várias empresas. E a legislação vem, inclusive, para coibir essa prática de uma forma geral. Hoje, por exemplo, o Google tem os nossos dados de várias formas, por todos os termos de serviço que a gente já... É um exemplo, né? Mas não só ele. Várias dessas empresas elas já têm os nossos dados, inclusive... elas reconhecem os nossos padrões de comportamento, nos apresentam publicidade programática em cima do nosso padrão de comportamento. O que a gente tem em relação ao ECA digital é que isso não aconteça com as crianças e adolescentes, principalmente por serem sujeitos à informação e que várias dessas práticas que elas são danosas, que elas são baseadas em design manipulativo, nessa questão de trabalhar as descargas de dopamina que o nosso cérebro tem e que acabam mexendo com o nosso senso de controle. Imagina só, é difícil para a gente que é adulto, muitas vezes, controlar a nossa atividade online. Quantos de nós já passamos horas e que você disse assim, não, eu vou só olhar uma coisa. E muitas vezes você não olhou aquela coisa e você continuou lá e quando viu, 40 minutos, 1 hora foram consumidos. Mas a gente ainda consegue ter essa percepção maior. Mas agora, quando a gente pensa em sujeitos que ainda estão construindo a sua capacidade cognitiva, a sua agência, e ela já é completamente capturada por esses tipos de mecanismos, a gente entende por que é necessária essa legislação específica para dar conta dessa nova interface com a qual a gente se relaciona no mundo atual, né? Então, a gente está conversando hoje com a professora Geórgia Cruz, da Universidade Federal do Ceará, sobre o ECA Digital, Estatuto da Criança e Adolescente, que não substitui o texto de 35 anos atrás. É um complemento ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente sempre pede à nossa convidada que traga a sugestão de um livro para vocês. O que você trouxe, Geórgia? Eu trouxe, já que a gente está falando dessas questões do mundo digital e a gente... Então, mostra aqui para a gente, por favor. E a gente, no LabGreen, a gente trabalha muito acreditando que, por mais que possam haver problemas, a gente também tem muitas coisas boas na internet. Eu sou uma grande defensora de que a internet é muito legal.
O quanto ela propicia para a gente esses contatos, aprendizados. Então, eu trouxe esse livro que a gente... Então, o título é Crianças, Adolescentes e Jovens, Riscos, Oportunidades na Cultura Digital, organizado pelas professoras Inês Vitorino Sampaio e Brenda Guedes. E que foi publicado pela gente lá do LabGreen no ano passado. E ele está disponível no site da editora. Então, o que a leitora vai encontrar neste livro? Textos sobre riscos e oportunidades relativas às práticas de crianças, adolescentes e jovens com a cultura digital e pensando nessa lógica de, ao invés de eu interditar, eu tenho que pensar como eu minimizo os riscos e eu potencializo as oportunidades. Então, a gente tem trabalhos de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil todo que participaram de uma disciplina que a gente ofereceu no programa de pós-graduação em comunicação da UFC, e resultou nesse trabalho do livro. E o mais interessante, ele está disponível digitalmente, de forma gratuita, no site da editora. Sim. E podem entrar também no nosso site, do LabGreen, que tem lá o link para acessar gratuitamente o e-book desse livro. Então, aqui na legenda, nós vamos colocar o endereço do LabGreen. Você pode acessar gratuitamente o livro Crianças, Adolescentes e Jovens. É um convite para sua leitura, para se reunir com colegas, conversar sobre o conteúdo desse livro para compreender que no mundo digital, como dizia a professora Georgia, existem coisas boas também. É preciso saber usar o mundo digital. Exatamente. E o que as pesquisas de vocês, Georgia, no LabGreen, a sua ou de colegas, têm revelado de assuntos bem interessantes que a gente precisa saber? A gente tem trabalhado com vários temas relacionados às práticas e às percepções, às apropriações que as crianças e os adolescentes fazem de várias das possibilidades que o mundo digital oferece. Uma das pesquisas que a gente tem agora em curso é, inclusive, sobre o ECA Digital, nessa esteira do ECA Digital, da aprovação da legislação e do cronograma regulatório que ela vai ter e que trata exatamente sobre aferição de idade. É uma pesquisa que a gente está realizando em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as percepções que crianças e adolescentes, é uma pesquisa qualitativa, sobre a percepção que crianças e adolescentes do Brasil todo, das 5 regiões do país, têm sobre esses mecanismos de aferição de idade, em que a gente vai conversar com elas, escutá-las, pensando nessa questão do direito à participação, para entender o que é que elas acham sobre esse tema, sobre essa discussão, sobre a relação de adequação dos conteúdos ou não para as idades que elas têm. Aí, outro trabalho que a gente tem também é muito ligado ao ambiente de jogos, como é que são as práticas nesses ambientes de jogos e a adequação em relação ao tipo de relação construída nas comunidades de jogadores, quais são os assuntos que são conversados, quais são as coisas que elas gostam, do que é que elas não gostam desse ambiente, como tem sido a relação com esse ecossistema, seja das interações por chat, seja de usar outra plataforma, como é que hoje as crianças e os adolescentes elas usam esses jogos digitais, como é que elas se relacionam com essas ferramentas, como é que elas se expressam também. Muitas das nossas pesquisas no laboratório vão conversar com o direito à participação, pensando nessa questão de que, diferente do que algumas afirmações têm de é só a gente tirar as crianças da internet. A gente acredita que, na verdade, as crianças têm todo o direito de participar. O que a gente precisa ter uma internet que ela é mais segura, os ambientes que são pensados para também ter as crianças ali. Então, boa parte das nossas pesquisas vai dialogar com esse princípio. Georgia, muitos atribuem que o ECA Digital foi uma necessidade de urgência, mas já existia um trabalho prévio, né, construindo essa legislação. E você esteve presente, né, no Ministério, acompanhando. Então, conta para a gente, porque estão atribuindo a um momento muito específico, a uma pessoa específica, mas eu conheço o teu trabalho. Como é que se deu a gênese dessa legislação? Pronto. Uma coisa interessante é que a denúncia do FELC ela foi muito positiva no sentido de catalisar uma discussão com a sociedade.
mas a própria legislação o projeto em si, que vem a ser aprovado depois como a Lei 15.211, mais conhecida como ECA Digital, ela já tinha como projeto legislativo essa discussão desde pelo menos 2020. E o projeto em si, que é o 2628, que é o que realmente foi o texto que foi levado para a discussão, ele é de 2022. Então, eu trago essas datas para reforçar isso que você está dizendo, de que já vinha com um trabalho prévio e o próprio trabalho que a gente fez em relação a participar do GT, do grupo de trabalho que foi interministerial, mas organizado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para o guia Crianças, Adolescentes e Telas, um guia para uso seguro de dispositivos que o governo federal lançou no início do ano passado, ele é um exemplo disso, porque o GT ele começou a ser discutido ainda em 2023, quando a Secretaria de Políticas Digitais ela foi instituída, e essa era uma das questões. Muito também porque a gente já tem todo um trabalho, seja das universidades, sejam de organizações da sociedade civil, sejam de comunicadores, em defesa da garantia de direitos de crianças e adolescentes. Esse tema ele já vinha sendo muito discutido. A gente tem vários trabalhos que foram publicados, seja pelo LabGreen ou laboratórios parceiros, enfim. Então, a gente já tinha esse tema sendo ali articulado, e eu acho que, de 23 para cá, a gente aproveita essa espécie de momento de acordar da sociedade em relação à própria prática predatória de algumas empresas e de alguns modelos de negócios, e não só empresa, que vão explorar a nossa atenção, que vão explorar a imagem e os dados de crianças e adolescentes, e que a gente vê um movimento da sociedade de um certo cansaço, junto com esse entendimento maior, e uma necessidade de tomar alguma atitude para mudar esse cenário. Então, essas discussões que vão culminar na aprovação do ECA Digital, elas já são bem anteriores, e, querendo ou não, a mobilização social em torno do tema, inclusive com o próprio entendimento, o que eu vejo muito aqui. Muitas pessoas elas usam determinados serviços na internet, pensando que aquilo ali é a internet toda, e eu acho que isso é um grande ponto. A internet que muitos acessam, ela está restrita a pacote de dados, ela está restrita ao letramento das pessoas, o próprio conhecimento, o repertório de mundo que você tem vai te dizer, isso aqui é o que existe como sendo a internet. E quando, na verdade, em geral, muitas pessoas vão usar só serviços de redes sociais digitais e não vão explorar outras possibilidades que dentro da internet a gente vai ter como caminho para utilizar. Então, às vezes, as pessoas elas nem sabem que aquilo está acontecendo. Então, a denúncia do FELCA foi bem interessante, bem importante, para as pessoas entenderem o funcionamento dos algoritmos, entenderem que a internet, por exemplo, aquela parte da internet em que eu ando não vai ser a mesma que você, e muito provavelmente não é a mesma que várias pessoas que têm uma atividade predatória, seja comercial ou mesmo de exploração da imagem ou sexualmente de crianças e adolescentes, vai ter. Não são os recursos que eles vão utilizar. Muitas pessoas estavam chocadas, dizendo, eu nem sabia que dava para fazer isso. Justamente porque não faz parte do seu repertório, então você não conhece. Então, a denúncia ela foi muito útil para trazer para o debate, para botar uma luz para uma questão que muitos defensores dos direitos das crianças e adolescentes já vinham trabalhando, mas eles não têm o alcance ou a repercussão que aquele ator tinha, né? No caso o FELCA, para catalisar essa discussão. Então, é interessante, mas que foi muito importante, inclusive, que a gente já tivesse várias ações tramitando nesse sentido, porque não foi uma lei que ela foi feita no assodamento da denúncia, como muitas que a gente já viu saírem. Sim. Ela já vinha sendo discutida e muito bem discutida, com um trabalho de vários entes da sociedade, também nesse design participativo em relação a essa lei, o que trazem também essa robustez que ela tem, né? E essa possibilidade de uma maior aplicabilidade.
justamente porque vários setores sociais eles foram escutados e foram levados em consideração. Então, eles vão ter mais aderência porque eles já vão se sentir muito contemplados por essa legislação e para o tipo de aplicação que ela vai vir agora com a regulamentação, que foi instituída agora no início de março. Então, houve o despertar, como você falou. O que é preciso fazer para além do despertar? Eu acho que a gente precisa ter mais participação social nessa construção do para além. Acho que assim, a gente teve esse despertar, a gente teve uma aprovação da lei, o sancionamento da lei, agora a gente tem a instituição da regulamentação, né, com o decreto que saiu agora no começo de março, o decreto 12.880. Março de 2026. De 2026, exatamente. E eu acho que o próprio decreto, ele já traz questões como isso que a gente falou, do design manipulativo, dessa coibição e proibição também de certas práticas, mas ele também mostra que a agência reguladora, ela vai, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai construir, junto com a sociedade também, outros instrumentos que vão fazer parte dessa regulação. Os mecanismos, os sistemas de aferição de idade, outros mecanismos de verificação. A gente tem a ação da Polícia Federal, que instituiu um canal específico para denúncias que vão vir direto das próprias empresas, que eles têm que reportar dados em relação a crimes ou práticas criminosas que foram identificados. Agora, eles têm que ativamente reportar esses crimes. E a gente, como sociedade, a gente precisa ser mais ativo nessa participação social. Eu acho que vocalizar o que a gente acha de interessante, o que a gente espera que seja feito e também se informar mais, descobrir mais sobre o assunto, saber quais são os fóruns onde isso está sendo discutido e participar desses fóruns, se informar e cobrar das autoridades que realmente o que está colocado, seja na lei, seja no decreto, seja cumprido. Ter essa ação de construção do que ainda vai ser construído, mas também de fiscalização. Eu acho que muitas vezes a gente fica muito passivo em relação ao que pode ou não ser feito, e quanto à nossa agência enquanto cidadãos. Eu acho que tem essa questão também. A gente espera muito, a gente tem muito essa prática de isso não está bom e eu vou torcer para o melhor. Então, eu acho que isso pode ser mudado por essa maior participação e a nossa própria postura crítica em relação ao nosso uso dessas tecnologias, a como a gente aceita ou não o que é imposto pelos provedores dessas tecnologias hoje em dia para a gente também. Como usuário, o que é que eu posso fazer também? Se hoje, por exemplo, se todos nós pararmos de usar o Instagram, será que ainda existe algo para ser vendido no Instagram? Porque o modelo de negócios é justamente baseado nessa produção, que é esse conteúdo gerado pelo usuário. Então, são questões que a gente tem que pensar. Basta ver que, nesse momento que a gente está conversando, a Meta, que é a empresa dona do Instagram, anunciou que agora as mensagens diretas, que são aquele chat de conversas que a gente tem dentro da plataforma, elas não vão ser mais criptografadas. O que significa que, se a gente conversar, eu e você, Cavalcante, a gente conversar por meio daquelas mensagens, agora a Meta ela lê as nossas mensagens. E antes ela não lia. Por que ela mudou isso? Os usuários estavam publicando cada vez menos, de maneira geral, o que é que eles tinham interesse ou registrando as suas atividades, muito como parte do que a gente conversava antes, sobre esse entendimento da sociedade em relação a o que tem sido feito dos nossos dados ou qual é a finalidade para qual aqueles dados estão sendo utilizados. Então, sem ter publicações ou conteúdos gerados pelos usuários, ela passou a ter menos dados para as publicidades programáticas. E aí ela foi e disse, agora eu vou ver as mensagens privadas, que é onde a grande atividade estava acontecendo, dentro dos canais de chat. E aí isso mostra também que, assim,
será que a gente vai continuar... Sabendo disso, a gente vai continuar conversando as mesmas coisas que a gente vai continuar conversando naqueles canais, utilizando a ferramenta da mesma forma, sabendo que agora, ativamente, a gente sabe que eles estão fiscalizando as nossas mensagens. Então, são questões que eu acho que a gente pode ter uma postura mais crítica para pensar esse ambiente também como usuário, não só, e que é fundamental, do ponto de vista da segurança das crianças e adolescentes, mas da segurança da sociedade como um todo. Eu acho que assim, o ECA Digital ele é um grande passo, ele é fundamental para a segurança das crianças e adolescentes, principalmente por pensar que são essa parcela da sociedade que estava sendo mais visada justamente porque tem menos modos de se proteger de uma forma mais ativa. Ainda está construindo informação, construindo o seu entendimento sobre o mundo, e é o nosso papel protegê-los. Mas o ECA Digital ele também é uma ferramenta muito importante para proteger a sociedade como um todo em relação a essa questão da captura de dados, a economia da atenção, a própria consciência que traz em relação a o modelo de negócios dessa plataforma é baseado na sua atenção. E existem formas de ela não explorar a sua atenção e ela não faz porque ela não quer. No caso dos adultos, né? Ela não faz porque ela não quer. Então, será que a gente vai continuar passivamente aceitando isso para estar nesse ambiente? Eu sempre brinco, os alunos riem, porque eu digo assim, eu quero muito que depois de organizados os mecanismos todos adequados ao ECA Digital para crianças e adolescentes, o Ministério, a ANPD, ou quem quer que seja responsável, diz assim, gente, vamos também oferecer para as pessoas 30+, um modo, ou melhor, para a sociedade como um todo, eu brinco 30+, porque eu me encaixo nisso, mas para as pessoas como um todo, também um modo de desativar vários desses recursos. Eu gostaria de não ter vários desses recursos que a gente sabe, e o decreto deixa isso muito claro, pelo menos 19 padrões de design manipulativo são endereçados no decreto. Aí, esses são só os que o decreto traz, mas na literatura a gente tem, inclusive, mapeados mais padrões que a gente sabe que também acontecem nesse tipo de plataforma. Então, assim, se a gente não fosse exposto a isso, como ia ser a nossa relação, inclusive, com o nosso cotidiano, com essas tecnologias, de uma forma que a gente pudesse ter mais oportunidades e menos riscos relativos a adoecimento mental, relativos a nossa sensação de cansaço, a própria questão da qualidade de vida, vários aspectos da qualidade de vida, que hoje, como a nossa vida e nós, como brasileiros, somos, por vários indicadores, uma das populações mais conectadas, que passa mais tempo online, como a gente poderia ter mais qualidade de vida se a gente tivesse um ambiente digital que ele fosse mais seguro, ele fosse mais protetivo, já por padrão. E não que a gente tivesse que ter estratégias que acabam esbarrando na própria assimetria de quem provê o serviço. Porque o provedor de serviço, a exemplo disso que eu falei do chat, ele tem todo o controle para a hora que ele quer, ele muda as regras do jogo. Sim. Né? E a gente, como usuário, a gente tem ficado muito acuado e a gente vai se adaptando e vai permanecendo ali. E que uma outra questão, agora pensando nisso, eu acho que a gente, como sociedade, a gente podia também ir discutindo cada vez mais de ter uma infraestrutura pública de internet. Porque a outra questão desse problema que a gente passa é que todos esses meios que parecem ser a esfera pública, na verdade, eles são esferas privadas. Então, a gente está muito condicionado também às regras de quem é o provedor daquele serviço, né? Então, fica o convite para você acessar o texto do ECA Digital, conversar sobre esse texto na tua família, na tua escola, no teu trabalho, ler as pesquisas que estão sendo produzidas no Laboratório da Relação Infância, Juventude e Mídia, o Lab Green. Na legenda você encontra o endereço para acessar o Lab Green. Lê o livro que está gratuitamente disponível. Professor Jorge, muito obrigado pelo teu tempo dedicado ao Pode Vir. Eu que agradeço a participação. E você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo.
E aproveita e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio no Spotify. Você pode dar 5 estrelas, deixar o seu comentário para o nosso programa. Você pode compartilhar esse episódio pelo WhatsApp ou outras redes sociais com os teus amigos e trocar ideias, conversar sobre esse tema. E no YouTube você pode se inscrever no canal, dar o seu like e fazer também o teu comentário. Até o próximo.